buenas tardes. Volvo a hablar outra vez e espero que me entendam. Vou tentar falar aí um pouco portunhol-português. Vou-lhes falar da ecologia trófica, impacto de predação do lobo num sistema com várias espécies de ungulados silvestres, de ungulados domésticos. A predação sobre os animais domésticos, e que tem sido falado bastante no Congresso, é o principal problema de conservação relacionado com o lobo. E a maioria dos estudos de predação incidem em sistemas ou dominados por presas silvestres ou com poucas espécies de ungulados domésticos, principalmente ovelhas ou bovinos, como acontece muitas vezes em zonas de Norte América ou de transumância altitudinal na Europa. Por isso há aí uma lacuna para o conhecimento de um sistema com várias presas de ungulados domésticos e foi com esse objetivo que pretendemos fazer este trabalho. Caracterizar a predação do lobo num sistema com vários ungulados domésticos, numa perspectiva biológica, avaliando a dieta, a seleção de presas e taxas de predação, numa perspectiva económica, avaliando o montante de pago de indemnização e numa perspectiva social, que tem a ver com o número de proprietários lesados. A área de estudo foi o noroeste de Portugal e o trabalho de dieta se focou em 4 áreas, correspondente a 4 manadas, que podem ver aqui: Soajo, Pitões, Laroco e Leiranco. Esta zona é uma área com reduzida diversidade e densidade de presas silvestres, solamente há javali e corso. O corso tem cerca de um indivíduo por 100 hectares e, pelo contrário, há um grande efetivo diversidade e densidade de efetivo pecuário, com 4 espécies pecuárias, caprinos, ovinos, bovinos e equinos, e com densidades bastante elevadas que podem atingir, no total das 4 espécies, mais de 50 indivíduos por 100 hectares. Em termos das 4 áreas que hemos trabalhado, tem um gradiente de densidade pecuária, em que a área do Soajo há um pastoreio extensivo, enquanto que nas áreas como o Leiranco há esse gradiente de um pastoreio confinado e, por isso, o efetivo pecuário não está disponível ao lobo. Entre as 4 áreas, as densidades de bovinos, caprinos e ovinos são semelhantes, mas os equinos são bastante mais frequentes na zona de Soajo e praticamente inexistentes e com pastoreio confinado na zona de Leiranco. A análise, em termos metodológicos, se foi efetuada a análise de excrementos e das estatísticas oficiais de danos declarados à ICNB, ao Estado. Para a dieta, se fez a análise de excrementos em 4 áreas distintas, como a lei, com um total de 573 excrementos analisados. Se analisou parâmetros normais neste tipo de estudos, como a frequência de ocorrência, a seletividade, com o índice de Ivlev, e a amplitude de nicho. Mas também se foram obtidas, através das estatísticas oficiais de danos, taxas de predação, que, para nosso conhecimento, devem ser das poucas existentes para espécies de ungulados domésticos, porque normalmente as taxas de predação são calculadas em estudos norte-americanos para sistemas dominados por presas ungulados silvestres. E as taxas de predação foram expressas como número de lobos mortos, número de animais mortos por lobo ano e tendo em conta a biomassa disponível em cada cadáver para que o lobo a pudesse consumir, convertemos esse valor no que é a biomassa disponível pela predação em quilograma lobo-dia. Para estes valores, obviamente, para podermos ter como unidade os lobos, hemos considerado o tamanho de grupo estimado em cada uma dessas áreas no período de estudo. Também se fez a análise das estatísticas oficiais de ataques num período de 5 anos, em que se foi avaliado o impacto na pecuária, no efetivo pecuário, o impacto do valor de indemnização e do número de proprietários lesados. Em termos de dieta, se verifica uma dependência trófica a animais domésticos, bastante grande, em que a dieta é baseada, mais de 80% da alimentação, é baseada em 4 espécies de ungulados domésticos, em que o cavalo constitui uma presa bastante importante. As presas silvestres constituem praticamente 10% da alimentação e é de realçar também o consumo
algo bastante inferior, mas bastante presente, de carnívoros, de gato, raposa e cão, principalmente cão, e onde refletem um pouco o papel importante que o lobo poderá ter como controle das populações de mesocarnívoros. Em termos de variações regionais da dieta, verificam que nas 4 áreas, o que poderemos tirar daqui, principalmente, é que as áreas que têm menos cavalos e bovinos, como Laroco e Leiranco, aqui a laranja e amarilho, em que o consumo de bovinos e equinos é inferior, têm uma amplitude de nicho muito mais elevada e onde existe o consumo principalmente de suínos e aves que são atribuídos à carronha, em quintas, em granjas de produção pecuária, e também o consumo de lagomorfos e micromamíferos, que também é bastante mais elevado nestas áreas onde o consumo de bovinos e equinos é inferior. Em termos de preferências tróficas, também poderemos ver que com o índice de Ivlev, os equinos apresentam há uma seleção positiva pelos equinos, com valores superiores a 0,6 e que são bastante mais elevados do que o descrito na bibliografia para a maioria das espécies de presas silvestres no lobo, como o corso ou o ciervo. Em termos dos bovinos, se verifica um consumo proporcional à abundância, em que por vezes é ligeiramente superior e outras vezes negativo, mas que acaba por ser proporcional à abundância. E, de forma geral, há uma seleção negativa dos pequenos ruminantes, ou seja, o lobo preda menos, consome menos pequenos ruminantes do que eles estão disponíveis no meio. Em termos de variações nas taxas de predação, por espécie, temos detectado variações em que nos caprinos ovinos têm valores bastante superiores de taxas de predação do que os equinos bovinos adultos, o que é expectável e está de acordo com os valores de bibliografia, principalmente norte-americana, em que as presas de maior biomassa têm taxas de predação inferiores do que presas mais pequenas. Também hemos detectado variações nas taxas de predação por classe etária, nos equinos e nos bovinos, em que as crias normalmente tiveram sempre taxas de predação superiores do que os adultos e que são muito mais evidentes, por exemplo, nos equinos, o que revela que predam muito mais equinos poltros, com menos de 1 ano, do que equinos adultos. Também hemos detectado variações das taxas de predação por área, por alcateia, por manada, em que as manadas com pastoreio extensivo, como o soajo, tiveram taxas de predação muito superiores, com um valor estimado de 47 animais mortos por lobo ano, em comparação com as áreas de pastoreio confinado, como o Leiranco, em que só foram obtidos uma média de 3 animais mortos lobo ano. Se convertermos isto na biomassa disponível nos animais predados, verificamos que em soajo, cada lobo por dia consome com os animais predados 8 kg, enquanto que no Leiranco chega a menos de 1 kg. Vale. Além disso, se tivermos em atenção as referências das necessidades energéticas mínimas que estão descritas na bibliografia para o lobo e que estão estimadas em 3,2 kg lobo-dia e que o artigo de Mitch 77 verifica que valores inferiores a isto implicam uma menor produtividade das manadas, então vimos que grupos como o Leiranco estão muito abaixo do valor de requisito energético mínimo para o lobo. E isso significa que podem, como alternativa, ter um comportamento trófico generalista, como hemos visto na dieta, se alimentando mais de lagomorfos, micromamíferos, e principalmente tendo os cadáveres como uma fonte de alimento alternativa. Em termos de impacto económico, verificamos também um elevado impacto económico, que em determinadas áreas a média é 3.000 euros lobo ano em Peneda Gerês, mas que em determinadas manadas atinge 8.000 euros lobo ano, um elevado impacto económico, em que os bovinos são responsáveis pelos elevados custos. O preço médio pago de indemnização de um bovino é 490 euros, enquanto que o preço médio de pago de indemnização para um equino são valores inferiores e, principalmente para caprinos e ovinos, não atinge os 100 euros. Em termos de impacto na pecuária, hemos verificado uma média de 1.400 animais mortos ano, um reduzido impacto de predação, quer a nível regional e local. A nível regional, todo o noroeste de Portugal,
a nível local, ao nível da paróquia. E hemos detectado que para os caprinos e ovinos a predação constitui 1% do efetivo regional e no máximo 30% do efetivo a nível local de uma paróquia. Bovinos têm um efetivo de um impacto de predação ainda inferior, 0,3% do efetivo, valores semelhantes também aos que já têm sido aqui apontados, e no máximo 8% do efetivo. E os equinos têm um impacto de predação, sofrem um impacto de predação algo superior a nível regional, 5% do efetivo é afetado por ano, mas que no máximo 60% do efetivo pode ser afetado em determinadas zonas mais locais. O impacto da pecuária também é reduzido em termos da incidência de mortes múltiplas, que consideramos quando há mais do que 2 animais atacados mortos por ataque, em que constituíram menos de 35% dos ataques, a maioria deles envolvem 1 ou 2 animais mortos, e em mortes excessivas, que na bibliografia está definido como quando são ataques que envolvem mais do que 10 animais mortos e constituem só menos de 1%. Por isso, em termos de impacto na pecuária, a predação não é assim tão elevada. Em termos do impacto social, hemos verificado que os proprietários lesados representam 5 a 8% do total de proprietários pecuários e somente 1% de toda a comunidade local. Além disso, verificamos uma média de 3 animais atacados por proprietário ano nos caprinos e ovinos e uma média de 2 animais atacados por proprietário ano nos equinos e bovinos. Só 10% dos proprietários lesados foram afetados cronicamente, considerados como pela bibliografia, mais do que 2 ataques por ano, somente 10 proprietários sofrem mais do que 2 ataques por ano. E isto representa um impacto de predação reduzido e diluído entre a comunidade. Quer dizer que, numa perspectiva social, a predação afeta só um pequeno número de indivíduos na comunidade. Como considerações finais, vimos que uma população que está bastante estável e é um importante núcleo populacional de lobo em Portugal faz um elevado impacto económico, a predação que ele exerce na pecuária, mas com uma dimensão social bastante reduzida. Além disso, verificamos uma acentuada variação espacial no aproveitamento da atividade pecuária, seja através da predação ou quando os animais estão confinados e não estão disponíveis, através da necrofagia. E verificamos que, sendo a dieta baseada em necrofagia, como acontece, por exemplo, em grupos como o Leiranco, pode ter importantes implicações na viabilidade populacional pela quantidade de alimento que os lobos podem obter pelo consumo de animais. Além disso, as medidas de conservação nesta área deverão focar o fomento de presas silvestres, a prevenção de ataques através do confinamento de cães de ganado, mas principalmente, por exemplo, para os equinos e bovinos que tradicionalmente são pastoreados em regime de liberdade, deverá ser tida em atenção a gestão das manadas. A gestão das manadas, quer em número de efetivos, em tamanho das manadas, quer, por exemplo, a tentar confinar fêmeas prenhadas e para que os vitelos, por exemplo, nos bovinos, os terneiros, não nasçam no monte. Além disso, também deve haver um sistema de compensação de impacto económico da predação, face aos elevados valores de impacto económico que foram verificados, e deve haver uma sensibilização e consciencialização pública para que não se considere a predação do lobo sobre os animais domésticos algo exagerado, quando ainda por cima verificamos que o impacto da predação afeta um número reduzido de indivíduos na comunidade, mas muitas vezes o efeito é sobrevalorizado e é amplificado, como muitos trabalhos que vocês também já têm feito. E é tudo. Graças.